Contando os dias. Paulo se aplicava com esmero nos estudos preparatórios visando a nova existência. Naquele educandário da espiritualidade, vários espíritos recém-saídos dos sofrimentos na esfera física, principalmente ocupando corpos castigados pela vida na escravidão, eram socorridos tão logo oferecesse condições mentais para isso. Infelizmente, grande parte permanecia na terra obsidiando os patrões, feitores ou até membros familiares, nas situações em que o ódio tomava suas mentes, instigando nelas a vingança, principalmente nos quilombos, onde reivindicava a lei do olho por olho. Assim, Paulo dedicava metade do tempo que compunha seu dia nos preparos para aprender as novas lições, nas aulas ministradas pelos espíritos professores. Da outra metade de seu dia, utilizava 6 horas para auxiliar espíritos sofridos nas tarefas de assistência e socorro, munido apenas de sua boa vontade, já que não tinha preparo nenhum nessa área. Seu objetivo maior, como já vimos, era a volta à vida física. A consciência culposa não lhe dava tréguas para o descanso. Constantino sugerira, de início, pelo menos 6 horas de lazer, de meditação, mas o moço era obstinado em seus projetos. Dependesse somente de sua vontade, reencarnaria de imediato para resgatar suas dívidas. Reconhecia, desde o início, o quanto fora negligente. Moço, disse Constantino numa de suas visitas ao departamento onde Paulo desenvolvia seus estudos. Você tem trabalhado demais. Louvamos seus propósitos, mas não se esqueça da necessidade de um pequeno tempo que seja para o lazer. Eu sei, respondeu feliz. Dentro do possível, mas o trabalho com os recém-libertos do corpo físico me proporciona enorme bem-estar. Acredite, o maior ajudado nessa tarefa tem sido eu. Muito válido isso, e conta de forma imensurável a seu favor. Mas queria que encontrasse algum tempo para descermos à fazenda, ainda que em visitas rápidas. O que me diz? Fabuloso, respondeu com um sorriso largo. Eu posso? Perguntou surpreso. Graças à sua dedicação, até deve. Seu envolvimento aqui, de certa forma, fez que os laços terrenos se afrouxassem bem mais rápido que o normal. Você determina e eu obedeço, disse em tom de brincadeira ao tutor espiritual. Vejo que você dobrou o tempo no período de estudos, visando reduzir o tempo para a volta à nova existência. Estou certo? Claro, quem deve paga, não é a lei? Rebateu de forma feliz. Sim, meu filho, considerou Constantino tocando carinhosamente o ombro do ex-fazendeiro. Sua determinação é um ponto fundamental no sucesso de seus projetos. Mas a paciência no tempo de espera também trabalha providencialmente a nosso favor. Após uma pausa, Constantino prosseguiu. A reflexão, o preparo para o sacrifício, em grande parte das vezes, são indispensáveis para as realizações futuras, funcionando como um relógio que mede proporcionalmente a necessidade da fixação do aprendizado, conforme o tamanho da missão a ser cumprida. Permita-me, Constantino, fazer uma pergunta? Claro, se eu tiver condições ou permissão de responder, farei isso com toda satisfação. Às vezes, penso que se valoriza demais meu retorno. Não sou tão importante assim. Acho que você já tem alguma ideia da minha nova existência. Constantino riu da simplicidade do tutelado e respondeu calmamente. Você renascerá na Mãe África, na pele daqueles a quem sua autoridade temporal na Terra permitiu maus tratos, dores, aflições. E eu tenho afetos que me confiram a oportunidade de renascer no ventre de uma dessas almas sofridas? Muito mais que imagina. Lembra-se da viúva de Ananias? Como esquecer? Mesmo contra a vontade de meu pai, prestei-lhe socorros para a subsistência dos filhos pequenos. Não obstante toda a ajuda que lhe tenha dedicado, ela desencarnou prematuramente, deixando os órfãos na terra, não foi? Sim, era uma pessoa infeliz, mas sempre que possível eu conversava com ela tentando ajudá-la, pelo menos até onde meu pai permitia.
Ela já vive na África e será sua nova mãe, meu caro. Paulo, que a princípio se assustara com a notícia de renascer noutro continente, agora chorava de alegria e saudade. Aquela viúva foi uma alma na qual plantara o bem e via com emoção o retorno no apoio de sua nova vida. Corina era o nome dela, e recordou-se com ternura. Viveremos para sempre na África? Ao contrário, viverão juntos por pouco tempo. Corina o receberá com alegria, acompanhará com carinho seus primeiros passos nos doces dias da infância. Ela o alimentará com o leite do próprio peito, devolvendo-lhe todo o bem com que você a protegeu. Conviverão felizes por 13 anos, quando, então, apenas você embarcará para o Brasil, sofrendo a dor da saudade, conhecendo o que é a separação de uma mãe no momento em que a criatura mais precisa da genitora. Tudo isso para que repare e sinta na própria pele o sofrimento de muitos seres humanos, pois você, de certa forma, contribuiu para que isso ocorresse. Paulo agora chorava de tristeza. Chorou dolorosamente por muitos minutos. O mentor entendeu o que se passava, mas fez uma pergunta com o objetivo de sentir a reação do aprendiz. Você sente medo da nova missão? Nunca, respondeu de forma incisiva. Tenho medo da minha negligência. Tenho vergonha de como falhei nesse aspecto. Paulo, você fez parte de um sistema, não se recrimine. Antes, fortaleça-se para que no futuro não venha a reincidir nos erros. E prosseguiu. Seu avô vai acompanhá-lo em espírito. Acabei de conversar com ele. Será seu guia espiritual. Que bênção! Precisarei muito, mas tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar, falou Constantino com toda a atenção. Temos pouco tempo para eu renascer e completar os 13 anos de idade. Acompanho com enorme interesse as notícias do planeta e, felizmente, ao que me consta, estão chegando ao fim os embarques dos irmãos africanos para o cativeiro no Brasil. Os abolicionistas têm conseguido enormes progressos na luta contra a escravidão. Constantino acompanhava com curiosidade e interesse invulgar o raciocínio do dedicado estudante, que prosseguia. Graças a Deus, vejo esse ciclo se encerrando, mas, se não adiantarem meu renascimento, como faria a viagem da África para o Brasil? Encerrou com enorme preocupação. Paulo, meu querido, e, sorrindo de forma divertida, como faz um adulto ao explicar os assuntos mais elementares a uma criança, completou: nada escapa aos planos das leis maiores. Não se preocupe, nem que seja num navio clandestino, você fará sua viagem. Louvamos esse progresso de nosso Brasil, mas ainda existe muita gente má, que dribla as leis humanas, e isso persistirá por algumas décadas, porém não para sempre. A providência divina encontra meios que sequer imaginamos. Trabalhe em seu próprio bem para os duros anos que haverão de chegar, e deixe o resto por conta do Pai, que tudo sabe e a tudo conduz. A conversa foi um enorme alento para o estudante. Conhecia agora o seu futuro, criado como consequência de seus atos. Tinha receio, é claro, todavia uma fé fortalecida pela presença de Belarmino o animou. Nos anos restantes, em que esteve no educandário da espiritualidade, desceu várias vezes à fazenda. Amparou a mãezinha, Teresa, nos duros e tristes dias da velhice, levando-lhe carinho e bom ânimo. Abraçou por longo tempo o filho Diogo, que já trazia a energia e disposição do velho Jerônimo, dando ordens a todos, sobressaindo o espírito de líder e empreendedor naquela criança. Surpreso, Paulo percebia no menino o carinho com os negros. Já era um notável progresso naquele espírito. De todas as suas visitas, a que sempre mais lhe agradava eram aquelas junto a André. Nos últimos dias da passagem de André na terra, o prestimoso amigo era o único que percebia a presença de Paulo. Conversavam por longas horas sobre os mais diferentes assuntos. André dizia que em breve se mudaria para o educandário espiritual.
Quando estamos felizes e conscientes, os dias, meses e anos voam sem que percebamos. Os primeiros contatos com Corina ocorriam com frequência, visando a harmonia entre Paulo e a futura mãezinha. A grande viagem de volta se aproximava mais e mais. Estranhamente, à medida que o tempo passava, reduzia-se substancialmente em Paulo a vontade da volta. Na mesma proporção, inversamente aumentava o medo. Outrora determinado, o antigo fazendeiro muitas vezes refletia: todos aqueles anos investidos no projeto não podem ser perdidos, irei a qualquer custo. Tinha medo? Sim, respondia a si mesmo. Então irei mesmo com medo. Estava respaldado pela presença dos benfeitores. Haveria de vencer. Nota do médium. O instante em que o espírito deve encarnar é, para ele, um instante solene? Cumpre esse ato como algo realmente sério e importante para si? Resposta. Ele é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que afronta. Allan Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim é o espírito. Ele conhece o tipo de provações às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou, antes, de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como esse, o espírito só tem consciência disso no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, como no homem em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente formada. A aproximação do momento de reencarnar é uma espécie de agonia para o espírito. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 340. O alquimista. Um lustro foi o suficiente para o preparo adequado ao fazendeiro que falira na missão de comandar. Corina recebia com todo o amor maternal aquele que a acolhera nos momentos de desespero da última existência terrena. Num clima agradável do novo lar, nas terras de Moçambique, ela trazia um novo habitante ao mundo de provas e expiações. A primeira infância, as primeiras palavras, os primeiros passos da nova existência, ensaiados com graça e ternura pelo pequeno, enchiam de satisfação e alegria a mãezinha e os seus irmãos. Assim, o pequeno agora atendia pelo nome de Sebastião. Retomava sua caminhada de espírito imortal sob os cuidados de uma equipe espiritual representada pela presença constante de Belarmino. Rapidamente, a adolescência chegou e o menino tinha na mente o grande sonho de conhecer novas terras. Trabalharia num daqueles navios, pensava, levaria a mãezinha junto com ele. Tantas navegações aportavam por ali que numa hora qualquer conseguiria trabalho. Via homens fortes amarrados serem embarcados, e aquilo lhe despertava terror. Deviam ser malfeitores, pensava. Corina inúmeras vezes o advertira no sentido de nunca se aproximar demais do porto. Era região perigosa, dizia. Seus amigos mais vividos, experientes, sempre evitavam ir naquela direção. Sebastião ajudava sua mãe nos afazeres e tentava sempre desenvolver algum trabalho que ajudasse a trazer recursos para o lar, tão carente materialmente. Achava estranho seus irmãos irem crescendo e de repente desaparecerem do lar. As irmãs ficavam até conseguirem um casamento. Sebastião era um menino muito consciente das responsabilidades e acabou por se tornar o arrimo daquela família, que ia se reduzindo a cada ano. Nosso destino, de certa forma traçado antes de descermos ao planeta, quando existem méritos para esses projetos, não falha. Sebastião sempre conseguia alguma forma de ajudar sua mãe nas despesas da casa, mesmo que encontrasse tarefas de risco.
Eram tão raras as oportunidades de trabalho que ele não poderia perdê-las, mesmo que fosse no perigoso porto. Menino, gritou com voz seca o negociante de escravos nas imediações do porto. Sim, senhor, respondeu baixando os olhos em atitude humilde e habitual à época. O que faz por aqui? A pergunta denotava as piores intenções e foi feita de tal forma agressiva que assustou o garoto. Venho entregar essa encomenda ao senhor Malaquias, respondeu mostrando um pacote, pelo qual já recebera seu mísero pagamento. Deixe isso comigo, que eu mesmo entrego, ordenou em tom agressivo, e prosseguiu. Está vendo aquele navio? Apontou na direção de uma embarcação prestes a partir. Sim, senhor, respondeu todo medroso. Vá até lá agora e diga a Antônio que está na entrada do navio, que você quer a féria do dia. Ande logo. A fera do dia? Perguntou timidamente e mais amedrontado ainda. A féria, gritou o português. Vá logo, na volta eu lhe pago, moleque. O pobre garoto saiu em disparada. Pensou até em desviar do caminho e sair dali o mais rápido que pudesse, mas o homem prometera pagar-lhe na volta. Não poderia perder mais aquele valor. Nas estratégias para arrebanhar escravos, valia tudo. Sequestro, intromissão nas guerras entre as tribos do continente africano, raptos como o que o cruel homem estava prestes a fazer agora, os traficantes de vidas não mediam consequências, visando a lucros. Sebastião acabava de ser colocado na rota de seu triste e cruel, mas planejado destino. Nota: o que chamamos de mal, por vezes, é necessário, conforme o estado evolutivo da alma, pois o mal constitui parte do processo de despertamento do espírito. Somente depois que o espírito atinge determinado grau de evolução espiritual, não é mais necessário o mal, ou seja, o escândalo. Há certas circunstâncias na vida em que a alma se sente obrigada a agir mal, entretanto, ela recebe a correspondência do referido erro, para aprender a respeitar a lei. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. A necessidade do mal desaparece à medida que o espírito vai se depurando, porque o amor cobre a multidão de pecados, conforme ensinou o apóstolo Pedro. Cobre porque instrui e educa, trazendo ao homem, encarnado ou desencarnado, a luz do entendimento, conferindo-lhe pureza espiritual. Quem dota as almas dessa pureza são os processos da reencarnação. É por isso, de corpo a corpo, de passo a passo na senda da vida e nas vidas sucessivas, que o espírito se sente livre de todo o mal. O espírito foi criado simples e ignorante, e para que ele desperte ou comece a despertar suas qualidades que dormem na consciência, necessário se faz que, a princípio, ele conheça o mal. É pelas consequências do mal que o bem surge com todo o seu fulgor. João Nunes Maia, Filosofia Espírita, volume 13, pelo Espírito Miramês, Belo Horizonte. Espírita Cristã Fonte Viva, página 57. O comparsa do homem que o abordara e ao qual Sebastião se dirigia já sabia a senha e astutamente tinha o argumento para a vítima entrar no navio. Ah, sim, respondeu ao menino tão logo foi abordado. A féria? Entre no navio e vá até a cabine do comandante e retirar. Eu explico como chegar lá. Adeus, mãezinha, adeus, terra da felicidade. Sebastião agora fazia parte do enorme grupo de seres humanos que cruzariam os mares até o Brasil. Uma alta porcentagem dos embarcados pereceria na triste viagem. Dormindo em condições extremamente desumanas, mas se assemelhavam a livros numa estante pelo espaço reduzidíssimo que cabia a cada um. Empilhados em compartimentos, passavam fome, sede e, em decorrência disso, as doenças levavam grande parte a óbito. Sebastião, por ser novo e esperto, foi designado para limpar o convés, e assim escapou daquele lugar insalubre e fétido, que era o porão da embarcação. De compleição física robusta, entre parênteses, fora cuidadosamente programado para ele pela espiritualidade um corpo com essas características,
a fim de que pudesse sobreviver na dura viagem. Fecha parênteses. O menino se desdobrava nas tarefas e acabou por angariar a simpatia de alguns marinheiros, que em troca lhe davam boa alimentação. Viu com enorme pesar muitos companheiros de viagem serem atirados ao mar. Alguns ainda com vida, mas já agonizantes, o que fazia que o capitão da embarcação procurasse se livrar imediatamente deles a fim de evitar o contágio da tripulação e do que eles chamavam a preciosa carga. Assim, após longos e intermináveis dias, aportavam na capital do Brasil, então Rio de Janeiro. Eram dias em que oficialmente já não existia mais o tráfico dos navios negreiros, conforme a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz no ano de 1850, que finalmente proibia essa prática criminosa. No entanto, os oportunistas driblavam a lei e subornavam autoridades para conseguir seus objetivos escusos. Muitos daqueles seres humanos que acabavam de desembarcar já tinham o destino certo, pois se tratava de encomendas e fazendeiros que não aceitavam a nova lei de suspensão do tráfico negreiro. Tão logo desembarcara, Sebastião foi adquirido por um negociante que trabalhava como intermediário encaminhando as vítimas do tráfico. Entrando pelo interior do Brasil, falsificavam a documentação em que os sofridos africanos constavam como brasileiros, principalmente aqueles que falavam o idioma da terra em que aportaram. Compradores inescrupulosos já sabiam do esquema desonesto e acabavam como receptadores, como ocorre nos dias de hoje com os mais diversos tipos de comércio ilegal. Esse não era o caso de Diogo, que comprou o menino para a fazenda Pombal com a certeza de que estava adquirindo o escravo que viveu na Bahia. Claro que era uma das falsificações dos vendedores. A bem da verdade, Diogo nem sabia por que comprar aquele menino. Era forte, sim, mas não entendia por que sentir uma pena imensa daquela criança ali exposta. Não tinha motivo nenhum para comprá-lo, a não ser para algum serviço leve no casarão da propriedade. O menino era muito criança para o trabalho na lavoura. Dessa forma, Sebastião, guiado pelos mentores do bem, integrava-se novamente ao antigo lar. Não fosse pela dor da perda da mãezinha, por quem chorava todas as noites, poder-se-ia dizer que estava em casa. Dona Teresa, vivendo os últimos dias da existência terrena, mais que todos, apegou-se ao pequeno Sebastião, e assim o menino se tornou seu protegido. Era a companhia de que precisava para enfrentar os tristes dias de solidão da senectude. Atencioso e prestativo, Sebastião também se apegou à velha senhora. Um espirro da anciã e lá estava ele, pronto para servi-la. Quer um copo d'água, senhora? Dona Teresa, sofrida e amargurada, sentia saudades do único filho que gerara e, sem saber, de forma inconsciente, mas fortemente pela intuição materna, tinha ao seu lado a companhia ideal. Sebastião era alegre e feliz, apesar de todos os motivos para chorar e reclamar. Dona Teresa pedia ao menino que contasse suas histórias, e ele pacientemente repetia quantas vezes fosse necessário tudo o que vivera naqueles poucos 13 anos. Ela amava ouvi-lo relatar sobre a doce infância vivida em Moçambique. E sua mãe? Ela repetia todos os dias a mesma pergunta. Nunca mais a vi, sinhá, só em sonhos, e completava tristemente. Sei que nunca mais a verei. Não fale assim, recomendava, penalizada, ao pequeno Sebastião. Quem sabe algum dia o meu neto possa comprá-la e vocês viverão aqui felizes. Dizia isso quase que delirando, sem a menor noção da irrealidade dessas vidas separadas pela crueldade, ganância e ignorância humanas. Quem sabe, né, sinhá? O menino demonstrava que acreditava, mas para não contrariar a velha senhora, mas totalmente consciente de seu destino de viver para sempre separado de sua genitora. Ele era a agradável e constante companhia de Dona Teresa em quase tempo integral. Aproveitava os momentos em que ela adormecia, o que era até frequente, e, por iniciativa própria, saía à procura de atividades junto ao senhorzinho.
Ajudava na parte administrativa e aprendia com uma facilidade enorme. Em pouco tempo, já fazia o controle dos gastos e das finanças de um modo geral para o patrão. Só não fazia os trabalhos que exigissem um afastamento maior, porque Diogo sabia que, ao acordar, a avó faria a mesma pergunta de sempre: Cadê Sebastião? Nessas situações, melhor atendê-la de imediato. Contrariada, ela se tornava impaciente demais, somente Sebastião para acalmá-la. Por esse motivo, Diogo evitava dar novos encargos ao jovenzinho. O tempo passou e logo a morte levou Dona Teresa. Dali para frente, Diogo mandava Sebastião em todas as viagens de negócios. As pessoas envolvidas nas negociações estranhavam o fato de tratar tudo agora da fazenda Pombal com o negro. Sua capacidade cresceu a tal ponto que até a cidade do Rio de Janeiro Diogo o enviava. Ficava deslumbrado com tudo aquilo, e em seu íntimo tinha um sonho que não revelava a ninguém. Queria conhecer o imperador, de quem falavam maravilhas, mas sabia tratar-se de um sonho impossível. Os anos passavam rapidamente. Sebastião, de forma eficiente, ia reparando seus erros de vidas passadas. Tornara-se o braço direito de Diogo, que, com o apoio do jovem, ia melhorando as condições de vida dos escravos. Por meio das ideias e demonstrações e vantagens para a economia da fazenda, ele mais e mais contribuía para dar conforto e tratamento decente àquele povo sofrido. Com o passar dos anos, a sociedade composta pelos abolicionistas conseguia, com os representantes do povo, fazer que leis e mais leis fossem aprovadas, ainda que de forma gradativa, e assim libertava aos poucos aquelas pobres almas. Os idosos não mais poderiam ser escravos, em cumprimento à lei dos sexagenários. A lei do ventre livre não mais permitia aos filhos dos escravos serem cativos. Claro que a realidade nas propriedades onde prevalecia a desonestidade por parte dos fazendeiros, as novas leis pouco mudavam a situação dos cativos. Mas, com a chegada de levas e levas de imigrantes europeus em busca de trabalho assalariado, criou-se uma situação favorável ao desenvolvimento do país e à aceleração do processo de libertação definitiva da escravidão no Brasil. Numa de suas constantes viagens à corte, Sebastião conheceu uma figura que muito lhe ajudaria, um senhor idoso que habitava o palácio, um negro por nome de Rafael. Entre os dois se firmou uma grande amizade, e Sebastião contou sua vida sofrida, ressaltando o quanto trabalhava para amenizar as dificuldades do povo escravo, tudo fazendo na propriedade que lhe acolhera para favorecer os pobres irmãos cativos. Sebastião contou que agora trabalhava integralmente na causa abolicionista, o que despertava inveja e até o ódio de muitos grandes proprietários. Rafael se encantara com aquele senhor de quase 40 anos de idade. Prometeu a um novo amigo marcar uma audiência com o imperador para que pudessem conversar e assim Sebastião realizar seu grande sonho. Sebastião não cabia em si de contentamento. Chegando à fazenda Pombal, foi a primeira coisa que contou a Diogo. O agora velho Diogo, já perto dos 50 janeiros, muito felicitara ao seu administrador. A vida é pródiga, trazendo-nos sempre novas surpresas. Existem os dias tristes, é verdade, mas ao olharmos para as coisas boas que nos acontecem, veremos que essas são em bem maior número. Sebastião que o diga. Desceu à terra para um amargo regresso e provou desse fel, mas, confiante e obstinado, transformou todo esse amargor num doce e suave suco de uvas. Difícil? E alguém disse que seria fácil? Quantas vezes a corina de nossas vidas pode bater à nossa porta, pedindo-nos um alimento, um simples copo com água? Ela nos deu leite, agasalhou-nos por longos 9 meses, cobriu-nos de carinho nos dias difíceis da infância sofrida, e agora ela, noutra roupagem física, não é reconhecida por nós. Pelo menos o sentimento de ternura temos como retribuir.
uma palavra de carinho, um gesto de respeito. Jesus nos orientou nesse sentido.